Bom, um grande sonho de muitos jogadores aqui do futebol brasileiro é se destacar por aqui e ser vendido para o futebol europeu e disputar a maior competição de clubes do mundo, né? A UEFA Champions League. Essa é uma competição que poucos jogadores conseguem disputar na sua carreira, mas no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui 7 jogadores que estão atuando no nosso futebol brasileiro, que jogaram aí a UEFA Champions League. Tem nome aqui que eu tenho certeza que você não sabia que o cara já tinha jogado a Champions League alguma vez aí na sua carreira. A gente vai trazer a lista, tá imperdível, muito bacana o nosso vídeo hoje. Essa daqui vai ser a parte 1, em breve a gente vai trazer também a parte 2, porque tem muito jogador que tá atuando no Brasil que já jogou a Champions League, cara, e com certeza fiquei bem surpreso quando eu fui fazer esse vídeo. Antes de começar aí, cara, eu peço por favor para você deixar o likezão aí, clica no gostei, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito, é de graça, só clicar no inscreva-se, ativa aí também o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui postados do nosso canal Showball. Bom, sem enrolações, vamos aí logo para a nossa lista. O primeiríssimo nome aqui é um jogador bem conhecido no futebol brasileiro, mas que jogou a Champions League, eu acho que pouca gente se lembra disso. É o meio-campista Paulo Henrique Ganso, que está atualmente no Fluminense, jogador de 34 anos. Jogou 2 edições aí de Champions League, lá na temporada 2016-2017 e 2017-2018 com a camisa do Sevilha. Foram 3 jogos do Ganso pela Champions League e um golzinho marcado. Jogador que não conseguiu jogar o futebol que se esperava dele lá na Europa, né? Foi um fracasso total na sua passagem pelo futebol espanhol e também lá no clube menor, lá na França. Não conseguiu se destacar por lá e rapidamente voltou ao Brasil. Mas o Ganso jogou a Champions League, cara. Eu acho que essa daqui pouca gente se lembra. É um jogador muito identificado com o futebol brasileiro, mas eu acho pouco provável que alguém vai se lembrar aí do Ganso fazendo gol até mesmo aí na Champions League. Bom, o próximo nome aqui da lista saiu direto do Brasil para o Real Madrid, cara. Uma baita contratação na época, todo mundo achava que esse cara iria deslanchar lá no futebol espanhol e de quebra jogando no maior clube do mundo, que na época tinha uma seleção, né? Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Toni Kroos e por aí vai. Muitos jogadores estavam no Real naquela época e o Real Madrid contratou o Lucas Silva, que era o grande destaque do Cruzeiro. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro na época. E ele foi para o Real Madrid na temporada 2014-2015 para ser até mesmo uma solução no meio campo do Real. Para o Real Madrid potencializar o jogador para ele se transformar em um cracaço de bola até mesmo de seleção brasileira. Claro que isso não aconteceu, né? O Lucas Silva foi um desastre total no Real Madrid, tido como uma das piores contratações da história do clube. O jogador, além do Real Madrid, passou também pelo Olympique de Marseille, emprestado pelo Real, antes de retornar aqui ao futebol brasileiro. Mas ele jogou a Champions League somente aí com a camisa do Real Madrid e fez apenas um joguinho, amigo. Um joguinho só na história aí do Lucas Silva, para ele contar aí pros seus filhos e pros seus netos, né? Joguei a Champions League, por mais que tenha sido um jogo, mas ele jogou contra o Schalke 04 ainda, mas ele estava atuando pelo Real Madrid, jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, várias lendas aí do clube espanhol. E obviamente ele não fez nenhum golzinho, não deu nenhuma assistência. Esse jogo foi na temporada 2014 e 2015. Ao todo, o Lucas Silva somente jogou 9 jogos com a camisa do Real Madrid, contando a própria Champions League e também a La Liga lá no futebol espanhol. Atualmente o jogador está no Cruzeiro com 31 anos. Você lembrava disso, cara? Acho que pouca gente lembrava aí, até mesmo que o Lucas Silva jogava no Real Madrid. Bom, e seguindo a nossa lista, o atacante Bruno Henrique, cara, que faz muito sucesso aqui no futebol brasileiro. Ele já jogou Champions League, se você não sabe, foi lá na temporada 2015-2016, quando o jogador estava jogando no Wolfsburg, lá da Alemanha. Inclusive, ele enfrentou o Real Madrid naquela oportunidade, fez 2 grandes jogos aí pelo Wolfsburg contra o Real Madrid e só foram esses 2 jogos, né? Ele não atuou mais nenhum jogo lá na Champions League, fez apenas 2 jogos na Champions League e deu uma assistência. Atualmente o jogador está com 33 anos e defende o Flamengo, né? Isso aqui certamente acho que pouca gente se lembra do Bruno Henrique atuando lá no futebol europeu. Jogador que saiu do Goiás para o Wolfsburg, não conseguiu se firmar por lá e rapidamente voltou ao Brasil para jogar no Santos e virou um cracaço de bola jogando aí com a camisa do Flamengo, né? Bom, seguindo a nossa lista, mais uma grande surpresa aqui de um jogador muito conhecido, um jogador que é incontestável aqui no futebol brasileiro, mas que não se firmou também lá no futebol europeu, mas ele jogou Champions League, cara, é o atacante Dudu. Foram 2 jogos aí do jogador com a camisa do Dinamo de Kiev, lá na temporada 2012-2013. Jogador que atualmente está com 32 anos, bem consagrado lá no Palmeiras, né, ídolo do Palmeiras, mas não se firmou lá no futebol europeu, não conseguiu jogar tanto assim lá com a camisa do Dinamo de Kiev, tanto que fez apenas 2 joguinhos jogando pela Champions League. Se bem que você jogar na Champions League pelo Dinamo de Kiev,
com certeza você não vai ter tantos jogos assim, que é um time que sempre joga para ser eliminado, né? Com certeza o Dudu não conseguiu ali ter muitos jogos quando estava no Dinamo de Kiev, também não fez gol e não deu assistência. Inclusive ele enfrentou o PSG, que na época tinha um Nenê, né? Que pode entrar aqui em uma lista futura aqui desse vídeo. Bom, seguindo a nossa lista, o atacante bastante consagrado, tanto aqui no Brasil e também no futebol europeu, né, cara? O atacante Wagner Love, ele ainda está atuando, até fiz um vídeo aqui de jogadores intermináveis, jogadores que ainda não se aposentaram, que ainda jogam atualmente em 2024, o Wagner Love está lá nessa lista também. Ele entra de novo aqui em outro vídeo nosso, aos 39 anos, ele está no Atlético Goianiense. Para você ter ideia que o Wagner Love é um dinossauro aí no futebol, meu amigo, a primeira Champions League dele foi lá em 2004. Ao todo foram 35 jogos e 12 gols marcados. E ele jogou a Champions League aí com as camisas aí do CSKA Moscou entre a temporada de 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2011, 2012 e também jogou lá em 2017, 2018 com a camisa do Besiktas da Turquia e 2021 e 2022 com a camisa do Midtjylland da Dinamarca. Como eu disse, foram 12 gols aí marcados pelo Wagner Love em 35 jogos. Para deixar claro, nesse caso o Wagner Love, eu contei aquela famosa pré-Champions, né, que seria no caso aqui a nossa pré-Libertadores. O Wagner Love jogou muitos jogos fazendo essa fase aí inicial da Champions League e fez muitos gols, mas mesmo assim eu quis trazer esse número, porque é a Champions League, né? Não deixa de ser um campeonato, não é um campeonato diferente. Ele fez gols para tentar classificar o time dele diretamente aí para a Champions League, para a fase de grupos, e foi muito bem sucedido, né? Por isso que a gente trouxe aqui esses números aí, contando tudo que o Wagner Love fez jogando lá na Champions League, na maior competição de clubes do mundo. Bom, seguindo a nossa lista, esse cara aqui foi uma decepção total lá no Barcelona, né, cara? Foi até mesmo bastante criticado na época pelo técnico Ronald Koeman, que era o técnico do Barcelona lá na temporada 2020-2021, que é o meio-campista Matheus Fernandes, que está atualmente no Red Bull Bragantino. Jogador de 25 anos, teve passagem pelo Barcelona e fez apenas um joguinho na Champions League, inclusive contra o Dinamo de Kiev, na temporada 2020 e 2021. Um jogador que foi bastante criticado pelo técnico do Barça na época, onde o treinador falou que ele não tinha capacidade de jogar no Barcelona, cara. O treinador virou e falou isso para o jogador. Isso é inadmissível, né? O jogador, obviamente, não ficou no Barcelona, ainda passou por outros clubes, jogou no Valladolid lá da Espanha, até voltar ao Brasil, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Paranaense e agora está atualmente no Red Bull Bragantino. Bom, e fechando a nossa lista, tido como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, o goleiro Léo Jardim do Vasco, também jogou a Champions League. Foram 3 jogos aí com a camisa do Lille da França, 6 gols sofridos entre a temporada 2019, 2020 e 2021 e 2022. Jogador de 29 anos, como eu disse, atualmente está no Vasco e disputou a Champions League nesses anos. Inclusive enfrentou o Chelsea 2 vezes na temporada 2021 e 2022, que naquela ocasião o Chelsea era o atual campeão aí da Champions League, tinha sido campeão na temporada 2020 e 2021. Com certeza eu não lembrava do Léo Jardim jogando aí Champions League, sabia que ele tinha passado pelo Lille, mas que não tinha jogado Champions League. Fiquei bem surpreso com esse dado, mas tá aí, né, cara? Essa é a nossa lista de hoje, 7 jogadores que jogaram a Champions League. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você sentiu falta de alguém, deixa aí nos comentários que a gente pode trazer a parte 2 também aqui no nosso vídeo, hein? Tamo junto, muito obrigado por ter assistido até o final, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, e é nóis!